Muito bem, gente. Vamos fazer esse terceiro exercício, né, de um prisma que está no ar. O ângulo é igual a 60 graus, né, que é esse aqui, ângulo de refringência de 60 graus. E tem um raio de luz que chega aqui, faz um ângulo de 45. Ele vai refratar, tá certo? Aí depois ele sai aqui, ó, um ângulo de emergência e 45 graus, tá? Bom, e aí como é que você faz aqui? Ele quer saber o índice de refração do prisma, tá? Bom, para saber o índice de refração do prisma, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa parte que tem a ver com o desvio, né? Então, vamos supor aqui, ó, você tem o ângulo de refringência, que é 60 graus, que é dado pela soma R1 mais R2. Então, você tem esse aqui, 60 graus igual a R1 mais R2. E aí você tem o quê? Você tem esse ângulo de desvio, que é quanto? I1 mais I2, menos o A. O A ele está dando, que é esse aqui, ó, 60 graus, que é esse aqui, né? Tá certo? Aí você coloca aqui 45 mais 45, porque esse aqui é o I1, incidência, esse aqui é o de emergência do prisma. Então, você tem 45 mais 45 menos 60. Colocado aqui. 90 menos 60, então o desvio é de 30. Então, aqui, ó, o que a gente vai ver é o seguinte, né? Eu estou reproduzindo aqui, ó, esse raio de luz que deveria vir aqui nessa direção, tá certo? Mas ele sofre o desvio nessa direção aqui, ó. Então ele sofreu um desvio aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. E aqui. E então, se você fizer um prolongamento desse raio para cá, ó, vai dar quanto? 30 graus de desvio. Então esse aqui é o desvio, tá? E o desvio, 30 graus, está aqui colocado. Aí o que eu vou fazer? Daqui eu vou observar o seguinte, ó. Se aqui é 30 graus, né, de desvio, eu vou observar que esse ângulo aqui é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, que é um teorema que tem na geometria plana, né? E aí eu preciso saber se esses dois ângulos aqui, ó, este aqui e este aqui, se eles são iguais ou não. Para saber, eu preciso agora calcular por Snell-Descartes na primeira face, aplicando aqui nessa primeira face. Então, nós temos índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência, e já coloquei aqui, né, 1 e raiz quadrada de 2 sobre 2, índice de refração do prisma e seno, né, do R1, porque onde que é o R1 é esse aqui, ó, esse aqui é o R1, tá? Aí eu vou aplicar o LSD na segunda face, então aqui na segunda face está aqui colocado, e aí eu aplico aqui, ó, fica índice de refração do prisma, porque está no prisma, né, tá certo? Ele está incidindo, tá certo? Aqui, ó, nessa parte que eu estou desenhando, tá bom? E nessa parte aqui ele tem um R2, que é exatamente isso aqui, ó, tá? Então ele vem aqui, exatamente aqui ele está fazendo isso, né? Que é o R2. Então seno de R2 é igual índice de refração do ar, porque ele passou. Então aqui ele já passou, né? Índice de refração do ar que é 1, e o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aqui você vê que fica índice de refração do prisma vezes seno de R2 igual a raiz de 2 sobre 2. Ó, é só você observar que essa parte aqui é igual a essa parte aqui, ó. Porque os dois são iguais a raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, tá vendo? Sendo assim, ó, eu peguei esse aqui e igualei com esse aqui. Então fica índice de refração do prisma vezes seno de R1 é igual ao índice de refração do prisma vezes seno de R2. Eu corto os índices de refração, NP, e chego à conclusão que R1 é igual a R2. Então olha só, note o seguinte, aqui temos o R1 e aqui nós temos o R2, tá certo? Eles são iguais. Dá só uma olhada nessa parte aqui, que é de 45 graus, tá? Então, esse aqui é 45. E esse aqui é o ângulo oposto. Se aqui é 45 desse lado, é 45 aqui também, tá certo? Olha só. E aqui, ó, mesma coisa. 45 aqui, então 45 aqui. E aqui nós temos o R1, que é essa parte, e o R2, que é essa parte. Ele está falando que esses dois ângulos são iguais. Eu não sei quanto é,
mas está falando que são iguais. Sendo assim, esse ângulo aqui também tem que ser igual a esse, tá certo? Olha só, observa o seguinte, tá vendo esse 30 graus? Esse 30 graus aqui é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Como esses dois ângulos são iguais, e como isso aqui é 30, então cada um deles vale quanto? Vale 15, tá certo? Portanto, se aqui vale 15, né? Então vamos colocar aqui, ó, 15 graus, aqui vale 15 graus, e o total é 45, então o R1 vale quanto? O R1 é igual a 45 menos 15. 45 menos 15 vai me dar 30 graus. Tá certo? Então, olha só, é 30 graus de que se trata. Tá certo? Então, R1, R2 vale quanto? Vale 30 graus. Muito bem, já que nós já encontramos aqui, né, que vale 30 graus, então basta colocar em um dos dois, vou colocar nesse aqui, e substituir o índice de refração P, tá certo? Vezes o seno de R2, que é 30, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, a índice de refração do prisma, que é seno de 30 é meio, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui eu corto, portanto, o índice de refração do prisma é igual a raiz quadrada de 2. Aqui feito, colocado. Tá bom? Bom, é um pouquinho complicadinho, né? Mas a forma correta de fazer isso é desse jeito, tá bom? Valeu.